Olá pessoal, meu nome é Francisco, aluno da Faculdade de Matemática da Universidade Federal do Pará, Polo Altamira. Então hoje a minha aula, a gente vai estar conversando sobre o princípio fundamental da contagem, certo? Que diz assim: está diretamente ligado às situações que envolvem as possibilidades de um determinado evento ocorrer. Por exemplo, os modos distintos que podemos organizar as pessoas em uma fila, o número de placas de automóveis que podemos formar com letras e algarismos, as possíveis combinações da Mega Sena, entre outras situações. O princípio fundamental da contagem é a estrutura básica da análise combinatória, certo? Através deles vão desenvolver técnicas e métodos de contagem na resolução direta de problemas. Vamos lá para um exemplozinho aqui. De quantos modos distintos podemos ir da cidade A para a cidade C, passando pela cidade B? Aqui a gente tem um desenhozinho, certo? Onde a gente tem da cidade A para a cidade B duas rodovias, a rodovia preta e a rodovia vermelha, certo? E da cidade B nós temos a rodovia laranja, a rodovia verde e a rodovia azul, certo? Nós temos três opções para ir da cidade B para a cidade C, certo? Então vamos lá. O que a gente vai utilizar aqui? Aqui a gente vai utilizar o teorema da árvore, certo? Para a gente poder compreender melhor essa situação aqui de como resolver. Então o que acontece? Sempre quando eu vou resolver, estou lecionando, estou ensinando, ou quando eu resolver o problema, eu gosto de me colocar dentro do problema, de me colocar em primeira pessoa, como se eu estivesse vivenciando o problema. Então vamos lá. Digamos que eu, Francisco, vou sair da cidade A para a cidade B, para a cidade C. Porém, eu tenho que passar pela cidade B primeiro. Então eu estou saindo da cidade A para a cidade B e digamos que eu escolha a rodovia preta, certo? Então, chegando na cidade B, eu vou ter três opções para chegar na cidade C. Eu posso tanto escolher a laranja, como a verde, como a azul. Eu vou chegar da mesma forma na cidade C, certo? Agora, voltando para a cidade A. Digamos que eu vou pegar a rodovia vermelha em sentido à cidade B. Chegando na cidade B, eu vou ter novamente as três opções de rodovia para chegar na cidade C, certo? A laranja, a verde e a azul, correto? Então aqui a gente já consegue compreender, entender visualmente que se eu utilizar partir da rodovia preta, eu vou ter três opções de chegar na cidade C, certo? E se eu partir da rodovia vermelha, eu vou ter também três opções de chegar na cidade C, certo? Então aqui é só a gente fazer a soma dessas três quantidades aqui, que seria 3 mais 3, daria 6 possibilidades, correto? Então vamos lá. Aí você me pergunta, Francisco, se fosse 20 rodovias de A para B e 40 rodovias de A para C, você ia desenhar esse monte de listrinha, esse monte de setinha? Não, isso aqui é só para a gente poder compreender mais ou menos como é que funciona, certo? Então vamos lá para o próximo exemplo. Vamos lá, exemplo 2, que é também relacionado ao exemplo 1, certo? O PFC diz que se um evento A tem X possibilidade distinta de ocorrer e um evento B tem Y possibilidade distinta de ocorrer, então o total de possibilidade de A e B ocorrer simultaneamente é da proporção de X vezes Y, certo? Então, novamente, isso aqui a gente tem a cidade A, B e C, certo? Mas agora a gente vai resolver de uma forma diferente, tá bom? A gente vai pelo princípio multiplicativo.
de um por outro, certo? De x por y. Então, vamos lá. Aqui, coloquei A para B, a quantidade de evento de A para B, e a quantidade de evento de B para C, certo? Então, vamos lá. Se de A para B eu tenho uma estrada, a rodovia preta e a rodovia vermelha, então eu tenho duas opções para me escolher. Então a gente bota o 2 aqui em cima de A e B, ok? E de B para C, nós temos três opções, certo? A laranja, a verde e a azul. Então a gente tem três opções, a gente bota o 3 em cima de B para C, certo? Então aqui é só a gente usar o princípio multiplicativo de um por outro, certo? Como manda aqui no comando da questão, x para y. Que no caso aqui, x seria 2 e y seria 3. Então, 2 vezes 3 daria o total de 6. Então, se eu fosse utilizar aqui outras quantidades, eu iria utilizar, vamos supor, 20 vezes 40. E eu ia dar a quantidade de possibilidade que eu tinha diferente de chegar até a cidade C, partindo da cidade A e passando pela cidade B, certo? Agora vamos para um terceiro exemplozinho. Veja que vai ficando um pouquinho mais difícil, mas é o mesmo princípio, certo? Aqui o que ele quer? Quantos são os números naturais de 3 algarismos, certo? Então, os números naturais aqui a gente pode utilizar de 0 a 9, certo? Então, vamos lá. São 3 algarismos, então a gente bota 3 casinhas, ok? A gente bota 3 casinhas aqui, para nós organizar as nossas possibilidades, certo? Então, vamos lá. Se são 3 algarismos, logicamente que essa primeira casinha eu não posso iniciar ela com 0, porque senão ia ficar 0 mais 2 algarismos, então seria de 2 algarismos. Então o 0, não posso usar o 0 na primeira casinha. Então se eu não posso usar o 0, me resta escolher entre 1 a 9. Então eu tenho 9 opções para escolher aqui, certo? Já na segunda casinha, eu já posso utilizar o 0, porque, por exemplo, se eu escolhesse aqui o 900, como eu já escolhi aqui, como fosse o 900, ou o 100, eu iria escolher, poderia botar o 0 aqui e botar o 0 aqui. Então, eu posso usar de 1 a 9 com o 0, 10. Então, eu tenho 10 opções. E, naturalmente, aqui também eu tenho 10 opções. Daí, é só fazer a proporção. Tá bom? É só fazer a multiplicação. 9 vezes 10, 90, vezes 10, 900, certo? Essa daí também você já poderia fazer até de cabeça. São 3 algarismos. Então, você tem do 100 ao 999, que aí dá 900 opções, certo? As outras são as 99 que são de 1 a 99 e o 1000 que já seria de 4 algarismos, certo? Então a gente tem 900 opções de 3 algarismos dos números naturais, certo? De 1 a 1000, ok? Vamos lá para o quarto, ok? Exemplo 4. Dispondo do dígito 3, 6, 7, 8 e 9, quantos são os números naturais pares? Veja que eu grifei a palavra pares de 4 algarismos distintos e grifei aqui a palavra distinto, porque isso aqui já vai mudar aqui na ordem que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, eu gosto de me colocar dentro do problema, me colocar em primeira pessoa para resolver o problema. Digamos então que eu tenho comprado um cofre na qual eu tenho que fazer uma senha de 4 algarismos e no manual me diz que eu tenho que escolher um desses 5 números e que o número que eu escolher tem que ser par, certo? Então vamos lá. Como são 4 algarismos,
Então a gente preenche aqui 4 casinhas, certo? Então vamos lá. Para que esse número seja par, o último número aqui tem que ser um número par, certo? Então dos 5 números que foi me dado, eu tenho 2 números par, que é o 6 e o 8. Então eu posso escolher tanto 6 como 8 para o meu último número aqui, para o meu último algarismo do número aqui, certo? Então eu tenho 2 possibilidades para escolher aqui no final, ok? Aí agora a gente volta para o início de novo. Desses 5 números, quantos números eu posso escolher para colocar nessa primeira casinha, certo? Como aqui eu vou escolher um dos 2, mas vou escolher uma opção, dos 5 eu já vou escolher um aqui, então me resta 4 para colocar aqui, certo? E dos 5, como eu escolhi um aqui e um aqui, então vai me sobrar 3 opções para colocar aqui, e consequentemente 2 opções para colocar aqui, certo? Então agora é só fazer a multiplicação de 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48. Então eu tenho 48 possibilidades de escolher uma senha para o meu cofre que seja um número par, certo? Agora nós vamos para o quinto e último exemplo. Se você tem, no caso, se eu tenho uma bandeira de 4 listras e quero pintar das cores amarelo, azul e vermelho, de quantas maneiras eu posso pintá-la, sendo que as cores adjacentes não poderá ser a mesma? Veja que eu sublinhei aqui a palavra adjacente, certo? O que isso quer dizer? É que uma cor após a outra não posso utilizar a mesma cor, certo? Então, se eu tenho 4 listras, eu posso escolher uma cor e na próxima eu tenho que escolher outra cor que não seja essa cor que eu já escolhi, certo? Não posso repeti-la, tá bom? Então, vamos lá. Digamos que aqui seja a minha bandeirinha de 4 listas, certo? Está em branca e eu vou começar a pintar ela agora, ok? Então, vamos lá. Se eu tenho a cor amarelo, azul e vermelho para me pintar aqui, então para me pintar esta primeira lista, eu posso escolher qualquer uma das 3, certo? Então eu tenho 3 opções de escolher para poder pintar essa primeira listrinha aqui, certo? Então vamos lá. Como é 4 listras, a gente faz as 4 casinhas aqui, certo? E como eu tenho 3 cores de tintas e vou pintar a primeira, então eu posso escolher qualquer uma das 3. Então eu tenho 3 possibilidades, certo? Aí digamos que eu escolha a cor azul. Pintei a minha primeira faixinha de cor azul. Agora eu vou pintar a segunda lista. Como eu não posso repetir a cor azul, né, que está no comando da questão, então eu vou ter ou a cor vermelha ou a cor amarela para poder pintar essa segunda. Então já vou ter só 2 opções. E aí digamos que eu escolhi a cor amarela, certo? Aí veja bem aqui. Para a terceira, eu já posso utilizar a cor azul de novo, certo? Eu não posso utilizar a amarela, mas a cor azul eu posso utilizar de novo, certo? Então eu posso utilizar tanto a azul como a vermelha. Então eu tenho 2 possibilidades de pintar a minha terceira listrinha da bandeira aqui, certo? E aí digamos que eu escolho o azul de novo. Aí falta minha última faixinha para pintar aqui, certo? E aí eu não posso naturalmente escolher o azul de novo, eu teria que escolher ou o vermelho ou o amarelo, certo? Então eu tenho 2 possibilidades só, certo? E aí digamos que eu escolhi a cor vermelha.
Então tá aqui minha bandeirinha pintada, bonitinha, certo? Só que o que eu quero saber? Eu quero saber quantas possibilidades eu tenho de pintar essa bandeira sem que a cor subsequente seja a mesma e utilizando essas três cores. Então é só fazer a multiplicação aqui, ok? 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24. Então eu tenho 24 maneiras diferentes de pintar a minha bandeirinha aí, de forma diferente, sem repetir as cores subsequentes, certo? Então essa foi a minha aulinha de hoje, espero ter ajudado, tá bom? Alguém que tinha alguma dúvida, alguém que tenha gostado da minha metodologia de ensino, certo? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima. Obrigadão!